Boa tarde, pessoal. Prazer em recebê-los aqui no stand do DMC. Inicialmente agradecer a presença de todos vocês. Tudo bem? Agradecer o convite da DMC também. Fica à vontade. Para a gente estar falando um pouquinho aí desse lançamento que é o sistema Titânio e mostrar um pouco para vocês as investigações, as pesquisas que a gente chegou para estar oferecendo esse tipo de clareamento. A ideia aqui é vender aquilo que realmente a gente pode entregar. E quando a gente fala de clareamento, um ponto-chave importante é não vender uma expectativa irreal para os pacientes. E eu sei que ainda hoje se tem uma história de fazer clareamentos em sessões únicas, e a gente sabe que a gente não entrega isso. Porque geralmente a expectativa do paciente é sempre maior do que aquilo que a gente consegue numa sessão única. E eu vou mostrar isso para vocês. Existe um porquê, geralmente, a gente tem que complementar um clareamento. Então a ideia dessa apresentação para vocês é justamente mostrar a possibilidade de fazer um clareamento em 15 minutos por sessão. E, dependendo do nível de escurecimento dos pacientes, a gente evolui para 2 ou, no máximo, 3 sessões. Mas, geralmente, nos meus casos clínicos, grande parte deles, a gente evolui para 2 sessões. Ok? Então, essa é a ideia. A diferença do que existe hoje no mercado, de um clareamento de 1 hora de manutenção do gel e fazer um clareamento em 15 minutos, é a performance. Não é que vai clarear mais. Porém, a performance faz com que o paciente tenha menos tempo de cadeira. E, principalmente, uma previsibilidade de controle de sensibilidade. Então, a ideia de apresentar esse sistema Titânio, que é um sistema novo da DMC, porém, já trabalhado há mais de 5 anos, porém com uma grande evolução, é mostrar essa possibilidade. Pessoal, a tela não está aparecendo. Não sei se é o meu computador, parou? Né? Faz favor para mim, conecta ele na energia. Você conecta enquanto isso? Desculpa, pessoal. Obrigado. Então, para a gente começar, a primeira pergunta que sempre a gente tem na cabeça em relação ao clareamento dental. Qual é o problema do clareamento dental? No meu conceito, pesquisando clareamento dental há praticamente 15 anos, eu venho lá de Araraquara, da Universidade, a Unesp, em Araraquara, onde desenvolvemos diretamente muitas pesquisas de clareamento. Tenho na minha rotina essa dúvida. Por que alguns dentes clareiam melhores que outros? E por que algumas pessoas têm sensibilidade mais do que outros? Esses são os 2 problemas. Eu fazer um clareamento e não ter resultado, ou eu fazer clareamento e ter sensibilidade. Como é que a gente responde essas 2 perguntas? A primeira resposta está na anamnese. E é isso que eu quero que vocês entendam. Para que eu tenha resultado, eu tenho que entender a estrutura do dente do meu paciente. E aqui, a idade do dente, o protocolo que vocês elegerem e principalmente a expectativa do dente são pontos cruciais. E quando eu falo o escurecimento de cada dente, nós temos que recordar um pouco que eu tenho 2 tipos de escurecimentos. Um que eu chamo de escurecimento extrínseco e um que eu chamo de escurecimento intrínseco. Qual é a diferença? As moléculas que deixam o dente escuro, amarelo, são as mesmas. São moléculas carbônicas. A questão é que, se é intrínseco, essas moléculas estão agregadas à fibra colágena que está na dentina. Que é como se fosse quando eu tenho uma produção de dentina reparativa, de dentina reacional, ela é muito mais escura. Ela é esclerótica. Essa dentina é mais difícil de clarear, claro que sim. Não somente porque ela está mais profunda, mas ela está agregada com a fibra colágena. Quando eu penso nas manchas extrínsecas, são manchas mais simples, porque são pigmentos que estão ali permeando a zona do esmalte.
E o esmalte eu praticamente não tenho molécula carbônica. Lembra do esmalte? Vou mostrar aqui para vocês, ó, só para vocês se recordarem. Depois eu falo da sensibilidade, mas quando a gente olha a morfologia do esmalte, olha lá, 3% só de matriz orgânica, não colagenosa, né? Ou seja, eu quase não tenho. Então, quando o pigmento está no esmalte, ou seja, quando é um pigmento extrínseco, eu tenho muita facilidade de degradá-lo. Diferentemente de um pigmento que está na dentina, que eu, para degradar, eu levo tempo. Então, eu já sei. Se eu vou fazer um clareamento aqui no Nicolas, vai ser diferente de fazer um clareamento no João. Porque o Nicolas tem um esmalte muito menos mineralizado do que o João. Eu já sei. O esmalte, ele vai crescendo, ele vai se enchendo, o prisma vai se enchendo ao longo da nossa vida. Então, o desafio cariogênico de ter uma cárie no Nicolas é muito maior, muito mais fácil, né, de ter uma cárie do que no João, que tem um dente muito mais mineralizado. Então, o clareamento no João vai ser muito mais difícil do que no Nicolas. Eu já sei. Então, se eu sei isso, eu posso fazer o quê? Aumentar, por exemplo, um pouquinho o tempo de clareamento. Em vez de fazer 15 minutos, eu faço 20 no João. O que muda para mim? Nada. Mas eu entendo que o João vai ter mais dificuldade. Tá claro? Por mais que eu tenha um kit, por mais que eu tenha um protocolo, eu sei as necessidades de cada paciente fazendo uma anamnese, só dele chegar para mim. Depois eu abro a boca deles para ver como é que está um dente deles. Antes disso, eu só de perguntar e ver as idades, eu já tenho um projeto estipulado na minha cabeça do tempo que eu vou fazer de clareamento. Correto? Outra questão, é mais difícil clarear no João, mas eu sei que naturalmente, se o João não tiver trincas, não tiver retrações, naturalmente o João vai ter menos sensibilidade do que o Nicolas. Porque o dente dele é muito mais difícil permear o peróxido. Então eu sei que eu posso deixar realmente um pouco mais de tempo aqui no João do que no Nicolas. Tá claro? Se vocês respeitarem isso, os clareamentos de vocês, a chance de vocês terem sucesso sempre é maior. Essa é a busca que a gente tem na hora de fazer um clareamento. O outro problema que nós temos é a sensibilidade. O que gera sensibilidade no clareamento dental? Essas três coisas aqui. A primeira delas, desidratar o dente. Gente, acreditem em mim, só de desidratar o dente eu tenho sensibilidade dental. Pode fazer aí, Luiz. Começa a respirar que nem um cachorro, ó. Na 10ª vocês vão sentir o dente arder. Ou seja, eu não fiz nada de clareamento, o dente começou a arder. A primeira coisa que eu faço no clareamento dental é colocar um abridor de boca no meu paciente. A hora que eu coloquei o abridor de boca, começou a respirar bucal. Para piorar, eu tenho um ar-condicionado. E geralmente o ar-condicionado está na nossa cara. Então está na cara do Luiz. E aí eu estou lá, atendendo o telefone, fazendo coisa, o Luiz está lá. A hora que eu vou começar o clareamento, ele já está com sensibilidade. Eu só vou exacerbar. Vocês entendem? Então a primeira coisa, a primeira dica, antes de eu falar qualquer coisa de clareamento, colocou o abridor de boca num paciente, gaze umedecida, tampa o dente e larga lá. Todo gel de clareamento tem a base de água. Eu não preciso secar um dente num paciente para colocar um gel. Eu preciso secar a gengiva para colocar uma barreira. Mas secar a gengiva não é secar o dente. Então a primeira coisa, é uma dica importantíssima para quem já faz clareamento, para quem está começando, sempre deixe o dente hidratado. Tá ok? O segundo ponto que pode gerar sensibilidade é a desmineralização. O gel titânio, ele não tem um pH ácido. Ele tem um pH na faixa de 7,9. Lembrem-se, para eu começar um processo de desmineralização, eu tenho que ter um pH abaixo de 5,5. Então eu estou muito longe de pH. Então esse kit não vai desmineralizar o dente. Existem kits no mercado que o pH começa com 2. Pior do que suco de limão, pior do que Coca-Cola, pior do que qualquer coisa. Imaginem deixar um produto com um pH 2 durante 50 minutos no dente do paciente.
E por fim, se eu exacerbar um processo, manter muito tempo e o peróxido adentrar a polpa, eu vou ter um processo de pulpite, sim, reversível. Não se tem casos de necrose pulpar por clareamento dental em consultório, não se tem. Se tinha antigamente um pouco de casos de reabsorção cervical em clareamentos desvitalizados. Por quê? Porque o profissional deixava... Tem algum endodontista aqui? Ninguém mais faz endo, né? Você viu? Você deve estar rica. Como é que você chama? Thaís. Antigamente, os contemporâneos nossos lá atrás, sabe o que eles faziam? Eles pegavam um dente que estava com o canal aberto, colocavam peróxido ali, perborato, fechavam o dente e largavam lá 10 dias. O dente está morto, mas o periodonto está vivo. O que acontecia com o periodonto? Morria. Por quê? Porque extravasa gel e é óbvio, peróxido. E para piorar ainda, sabe o que eles faziam? Pegavam uma lâmpada. Muitos dentistas têm ainda, né? Lamparina álcool. Pegava uma espátula 7, colocava ali, esquentava e punha no dente assim, ó. Você já viu isso, com certeza, já viu isso. Era assim que era feito o clareamento para fazer mais rápido. Esquentava. E o dente? O dente a gente vê depois. Tem que clarear. Quando a gente começou o processo de luz, a gente começou o processo justamente para não esquentar, para ter um controle. Porque a luz catalisa, a luz, o fóton, ele gera uma ativação, sem eu ter um aquecimento do dente. O nosso dente, gente, ele pode aquecer a 40, 42, 44 graus, não vai acontecer nada. Professor, não é mentira, eu já ouvi que necrosa. Tá, se necrosasse o dente a 40, 42, 45 graus, todo gaúcho estava com o dente necrosado, tomando chimarrão. Deus, acredita em Deus? Eu também. Mas Deus foi muito sábio quando Ele fez a estrutura do dente, pensando o seguinte: eu tenho isolante térmico, e o dente é um isolante térmico. Então não adianta, eu posso esquentar a parte superficial do dente, para essa temperatura chegar no meio da polpa, eu tenho que deixar muito tempo e por muita temperatura. Então, para gerar uma alteração pulpar, gente, precisa errar muito. Muito. Agora, para gerar um processo de pulpite reversível, se vocês fazem um clareamento um pouco exacerbado, pode acontecer. Até porque a célula pulpar, ela é uma célula complexa. Complexa. Porque todo o estímulo que ela recebe, ela responde de uma única forma, dor. Você põe calor, dói. Você põe frio, dói. Você põe vento, dói. Tudo que a gente fizer, ela só tem uma resposta sensorial, dor. E essa dor mostra pra gente que está acontecendo alguma coisa. Então aquela história, eu já ouvi, não, vai fazer clareamento? Toma anti-inflamatório, toma lá um corticoide. Pelo amor de Deus. Não tem necessidade. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Se eu estou fazendo alguma coisa exacerbada e o paciente sentir, opa, é um alerta para mim. Por isso, o controle da concentração do peróxido é imprescindível. O mercado tem trabalhado com 35, 38, 40% de peróxido. Gente, 40% de peróxido, 50% de peróxido, é o que se utiliza para branquear papel. Manja? Pega a celulose da árvore. Que cor que é a celulose? Quase marrom, né? Um negócio louco. Eles usam 40, 50 para branquear o papel. E foi aí que surgiu o clareamento dental. Não sei se vocês sabem disso. Usava-se inicialmente 90%. E aí começou-se a fazer clareamento com a metade, que era 40, 45. E aí caiu para 35. 35 é um absurdo de moléculas de peróxido sendo liberadas. É muita coisa. Como é que eu sei? A gente vai no laboratório e vê. Eu vou lá e coloco um peróxido a 35% e mantenho 1 hora, 2 horas. 3 horas depois, sabe o que acontece? O peróxido está a 32 ainda. Caiu 3% só. Imagina o que 35% faz. A gente desenvolveu aqui um clareador de 6% de consultório. 6%. Só que tem que ser catalisado com a luz. Funciona? Funciona. Só que você tem que deixar 50 minutos. A gente está se propondo agora a melhorar tempo de cadeira, eficiência.
diminuir o estresse do paciente, ficar lá com a boca aberta 50 minutos. Imaginem vocês ficarem com a boca aberta 15 minutos de procedimento, mais 5, 10 de preparo. É menos de meia hora. É o tempo de fazer o ELIB. O paciente faz o ELIB, que são 20 a 30 minutos, ele faz o clareamento. Tá claro? Essa é a proposta. Não é uma proposta, mais uma vez, de fazer uma única sessão. Mas uma sessão não clareou. O Nicolas que foi embora, é sempre assim os jovens, né? O Nicolas foi embora, clareia em uma sessão. O João, pode ser que eu tenha que fazer 2. O João, pode ser que eu tenha que ter um kit pós para fazer mais um pouquinho depois dele em casa. A DMC desenvolveu um pincel de peróxido que você pode continuar, por exemplo, num canino, que tem sempre um grau a mais de cor. E aí vocês podem lançar a estratégia de vocês venderem esse kit pós, de vocês darem o kit pós. É simples. E é isso que a gente está buscando aqui. Melhorar e transformar o procedimento que era chato, que era doloroso, num procedimento que passa a ser legal. Tem alguém aqui que faz harmonização no facial? Olha lá, 2, 3. O resto é tudo raiz, né? Eu faço, também há 10 anos eu trabalho com isso. E a melhor coisa que existe na harmonização no facial, você sabe o que é? O paciente liga para mim no consultório porque ele quer ser atendido a cada 3, 4 meses. A diferença da odontologia, eu faço muita faceta. Eu cimento uma faceta, peço o paciente voltar depois de uma semana, depois de um mês, ele não volta. Paciente que eu faço hoje uma limpeza e peço para voltar daqui 6 meses, ele não volta. O paciente que quer fazer toxina botulínica, quer fazer estética, liga pedindo para voltar. Vocês entenderam por que a harmonização explodiu? É que nem cabeleireiro. Eu moro no interior, né? Eu moro em Araraquara, onde está a universidade. Na Araraquara deve ter uns 3 grandes centros de cabelo. E é um inferno, porque os malditos ligam, às vezes cai para mim, para falar para minha esposa que no final de semana tem um enxágue com a água dos Alpes suíços. A senhora tem que vir, doutora Graziella, porque é uma coisa nova. No mês seguinte, tem um procedimento que chama lá do mel de abelha, lá da Suíça. E cada mês tem uma coisa nova. O que acontece com as clientes? Vão! E os maridos? Pagam! O que é pior? Pagam! Eu também sou vítima. A gente tem que fazer a mesma coisa com clareamento dental. Se a gente não fizer isso com clareamento dental, sabe o que vai acontecer? A gente não vai ter a oportunidade de verdadeiramente ter faturamento. Infelizmente, a gente não gosta de falar de dinheiro, que parece que ganhar dinheiro é pecado. Não! Eu tenho que oferecer o melhor para todos os pacientes. Se eu ofereço o melhor, ele vai querer voltar. Daqui 1 ano ele vai querer voltar. E daqui outro ano ele vai querer clarear de novo, e não tem fim. Escuta o que eu vou falar para vocês. Fazer uma faceta é infinitamente pior do que fazer 10, 15 clareamentos durante a vida. De verdade. Então por que não proporcionar um procedimento menos invasivo? Um procedimento que a gente tem o controle? Lá no interior, eu cobro um clareamento uma média de R$ 1.200. Aqui em São Paulo, o pessoal cobra R$ 2.500, R$ 3.000. Quando eu faço 2 sessões, eu cobro R$ 1.800. Que eu já falo, olha, a gente vai ter que fazer 2 sessões, ó. R$ 1.800 a média. Um kit desse clareamento custa R$ 90. Eu gasto R$ 180 para ganhar R$ 1.800. É que nem na harmonização no facial. Eu compro um preenchedor de R$ 300 para ganhar R$ 1.500. Quanto você cobra uma endo lá, Cris? Quanto que tá? De onde você é? Eu sou da Zona Leste. Ah, daqui de São Paulo. Quanto que você cobra uma endo? 150 mil. E é um inferno. O paciente fala mal porque ele sai doendo. Paga com mau gosto porque teve que pagar. Porque vai ficar sem dente ainda. Vai ter que vir alguém para fazer um dente em cima. Que trabalho sem vergonha, né? As pessoas não valorizam. É verdade ou não? Tá sim.
Então, eu vou te falar de verdade. Continue na endo sim, é uma maravilha. Mas faça estética junto. Porque você não vai falar mal delas. Ah, elas fazem harmonização, não são dentistas. Parem de falar mal quem faz harmonização. Eu vou falar a mesma coisa para vocês. Parem de falar mal quem começou a fazer alinhadores. Eu falava aos professores mais velhos de Araraquara, se vocês não entrarem nos alinhadores, vocês vão morrer. Não tem volta. Eu acho uma merda alinhador também, mas não tem volta. Não adianta. Pega a gurizada, ninguém quer pôr o alinhador. Você não vai oferecer alinhador? Você tem que fazer a horta e oferecer alinhador. Você tem que fazer a endo e oferecer harmonização. Eu faço uma toxina botulínica em 5 minutos. Eu ganho R$1.500. Aí você vai falar assim, caramba, professor, é isso. E o paciente quer voltar. E para quem faz a harmonização, pior. Porque nós, como dentistas, podemos cuidar do dente. Diferentemente de todos os outros que estão fazendo. Hoje tem biomédico, tem farmacêutico, tem enfermeiro, médico. Daqui a pouco o cachorro está fazendo também. Entrou todo mundo, mas ninguém mexe no dente. Qual que é o diferencial que nós temos? Vender junto o clareamento dental. Se o dentista entender isso, ele vai subir mais um degrau na harmonização. E escutem o que eu vou falar. Vai aumentar mais ainda a harmonização para quem não gosta. Escutem isso que eu estou dizendo. Desde que a gente comece a oferecer esses procedimentos também de estética dental, junto com o procedimento de estética facial. Tá claro? Então, gente, baseado em tudo isso, o que a gente tem que pensar? Uma vez que a gente sabe o problema que a gente tem, morreu aqui. Aí. Uma vez que a gente sabe o problema que a gente tem, uma vez que a gente entende a nossa estrutura dental, a gente tem que entender que o nosso clareamento tem um limite. Existe um limite de clareamento. Esse limite se chama ponto de saturação. Não adianta eu querer tentar fazer um clareamento numa sessão única que eu não vou conseguir. Vai chegar no ponto de saturação, ao invés de eu continuar degradando moléculas de pigmento, que são as moléculas carbônicas, eu vou começar a degradar o meu dente. O meu esmalte, que vocês estão vendo ali, na fase 5, ele começa a se desfazer, desmineralizar, mesmo que o pH do gel não seja ácido. Então existe um momento de parar. Como é que eu sei esse momento? É o momento que o dente perde o brilho. Se eu lavar o dente e estiver totalmente sem brilho, eu cheguei nesse ponto já. Como se fosse uma cárie ativa. Você pega uma criança lá, né? Você pega uma criança que tem lá aquela mancha branca, rugosa, é uma cárie ativa. É uma desmineralização. Pode acontecer aqui. Por isso, com 15 minutos, 20 minutos, eu tenho convicção nas pesquisas que a gente fez. Você não chega nesse ponto de saturação. Você chega próximo a ele. O que te abre uma possibilidade de colocar uma solução com flúor e 1 semana depois, 2 semanas depois, quando vocês quiserem, fazer uma segunda sessão e complementar o clareamento. Essa é a ideia. Ok? Então, para a gente não tomar muito tempo, quais são os clareadores que existem no mercado hoje? Eu tenho 2 linhas. Os clareadores caseiros e os clareadores de consultório. Os clareadores de consultório, eles hoje estão alinhados principalmente no mercado brasileiro e mundial a trabalhar assim, ó, com géis a 35% durante no mínimo 45 minutos. É assim que o mercado faz. Nós estamos propondo um clareamento diferente. Nós estamos propondo um clareamento com um processo de catalisação com a luz violeta, e aí vocês vão entender a importância da luz violeta, eu vou mostrar para vocês, com um kit de gel que absorve essa luz violeta, fazendo com que eu tenha um processo de catalisação. Esse é o verdadeiro efeito que a luz tem no clareamento. Melhorar a performance, acelerar o processo. As mulheres gostam muito de clarear o pelo. E aí quando vai clarear o pelo, geralmente, usa-se peróxido de hidrogênio. Blonder, é tudo peróxido de hidrogênio. E aí as mulheres passam lá peróxido de hidrogênio, principalmente quando estão de férias e vão para a praia. E fica lá no sol, né?
Quando você vê tudo branco, é que ela está clareando o pelo. Você sabia disso? É isso. Por que ela vai fazer isso na hora? Por que não faz em casa, meu Deus? Porque o sol catalisa, é isso aí. É muito mais rápido fazer no sol. No sol clareia em 5, 10 minutos. Se ficar em casa, fica 1 hora. Só que se você deixar 1 hora o peróxido em contato com o pelo, ele vai sensibilizar a pele. E a pele fica danada, a pele fica toda machucada. Então, faz o processo com performance, menos tempo, degrada a molécula carbônica do pelo e clareia. É isso que acontece. O clareamento é igualzinho, gente. É idêntico, não tem o que falar. As moléculas carbônicas são as mesmas. O processo de quebra de radicais livres é o mesmo. Por isso que a luz funciona. Não é para clarear mais, é para clarear com performance. Liberar radicais livres de maneira mais homogênea e mais rápida. É isso que o clareamento faz. Se a gente tem isso, automaticamente a gente tem um processo mais rápido. Tá claro? Então, esse é o kit. Essa é a família que tem o nome de Kit Sistema Titânio System. Esse kit é composto por clareadores dentais e por pós-clareamento. Então eu vou mostrar a vocês o pós-clareamento, que se chama esse kit My Titanium. Esse My Titanium, como eu comentei, vocês podem vender ele, ou vocês podem dar para os pacientes. As duas coisas. Eu dou para o meu paciente. Eu não vendo. Eu vendo meu clareamento já com o preço agregado dele. Então vocês têm aqui. Abre para mim, está aberto? Vocês têm aqui, primeiro, um pincel clareador. Pretty Smile. O Pretty Smile é um pincel de peróxido de hidrogênio, 6,5%, que, após o clareamento, o paciente em casa, ao invés de colocar uma moldeira, ele vai pegar e passar no dente, escovar os dentes e passar no dente. Isso, após 1 semana, vai efetivar um clareamento mais homogêneo. Então, é uma continuação do clareamento. E junto com ele, qual que é um dos dois? A gente tem um enxaguatório. Obrigado. Pode segurar isso aqui. Um enxaguatório e uma pasta. Essa pasta, ela tem moléculas aqui que blindam o dente para não deixar o dente escurecer. Porque o dente, nos primeiros dias, ele ainda está levemente desidratado. Então, se eu passo uma substância que é o Plasdone, justamente para bloquear, eu aumento a efetividade do meu clareamento. Existe uma pasta sem abrasivos, então não é para limpar o dente, é para proteger o dente. E existe um rinse. O rinse é um enxaguatório que a pessoa borrifa, faz um bochecho e cospe. Esse kit, se a pessoa usar todos os dias, vai ter uma duração mais ou menos aí de 3 semanas. Então, uma vez que você dá isso para o seu paciente no seu procedimento, ele vai conhecer. E ele conhecendo e gostando, ele vai querer comprar. A DMC não vende isso para o público final. Vocês podem estar vendendo isso ou agregando isso já no procedimento de vocês, como eu comentei. Obrigado. Tá certo? Muito bem. Oi. Diga aqui. Pode falar. Pede uma água para mim. A aplicação da caneta, quanto tempo o paciente Sim. Acontece assim, ó. Na hora que você pega a caneta, um giro da caneta é a quantidade para você aplicar em um dente. Então é só ele dar um giro a um dente. Essa é a quantidade que precisa de peróxido para que tenha uma capa homogênea. Quando você coloca, por exemplo, um gel numa moldeira, você não tem esse controle, você não sabe quanto que está indo em cada dente. Então a vantagem de usar a caneta para uma complementação é justamente você saber quanto que você está passando em cada dente. É um giro. Então você vai instruir, ó, dá um giro e passa no dente, dá um giro e passa no dente. A boca fica parada? Não, pode fechar a boca, ele adere no dente, não vai queimar a gengiva, não vai fazer nada. Ele tem uma substância, na verdade, que fica aderido, um polímero que protege, fica aderido e não passa
não tem a sensibilização, obrigado, não tem a sensibilização para a gengiva. E essa concentração de peróxido também não é uma concentração agressiva. Então, se o paciente gostar e quiser continuar usando, não há de eterno, mas se ele quiser usar mais uma vez, você dá mais uma. Geralmente, o que eu faço? Eu faço o clareamento em 2 semanas. O paciente vem, eu faço uma sessão de 15 minutos, eu dou o kit para o paciente, ele usa o Pretty Smile durante essa semana e depois eu faço a segunda sessão de clareamento. É isso que eu faço. E aí ele fala, nossa, que legal, onde que eu posso comprar? Tem aqui. Porque ele vai ver o clareamento que vai acontecer em uma semana, 15 minutos, são 30 minutos de procedimento. Tá claro? Pode. Você pode fazer a complementação com uma moldeira, pode, não tem problema nenhum. Depois o creme, a pasta, depois o bochecho. Isso, o bochecho e a pasta são complementares, são semelhantes. Você está aqui no evento, você quer ir lá tomar um vinho. Você não vai passar a pasta, você vai pegar um enxaguador e listo, acabou. Um ou outro, tá? Os dois têm a mesma substância. É justamente por isso, porque você pode ter a mão para você levar para qualquer lugar. Diferentemente do creme, da pasta que você tem que aplicar, né? Essa é a diferença. Certo? Muito bem, eu já estou atrasado, né? Mas ó, para a gente ir chegando para a finalização, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês. Alguns de vocês devem fazer clareamento com luz azul. A luz azul funciona para clareamento, só que a luz azul ela tem uma questão. A luz azul, se vocês olharem aqui, ó, ela tem um fóton, a cor azul tem uma energia mais baixa do que a violeta. O fóton violeta, pessoal, é o fóton mais energético que a gente tem antes da luz ultravioleta. Então, é o fóton mais seguro que eu tenho antes de ter uma luz que cause, por exemplo, um câncer, uma alteração celular. Por isso que a gente usa a luz violeta. Ela tem uma energia de fóton 30% maior do que a luz azul. Então assim, eu não tenho equipamento, o que vale a pena comprar? Luz violeta. Professor, eu não tenho fotopolimerizador, eu quero comprar, sou novo, quero comprar um fotopolimerizador. Compre azul com violeta, não compre só azul. Porque as resinas hoje, mais claras, já não estão mais vindo com canforoquinona, eles têm outros fotoativadores que pegam pela luz violeta. Se você não tem luz violeta, ferrou. Tá claro? Todo mundo entendeu isso? Então, nós estamos vivendo uma onda violeta, justamente porque a luz violeta é mais energética, fisicamente é isso que vocês estão vendo aí. Certo? Muito bem, vamos ver um vídeo aqui, ó. Como que é o procedimento de clareamento? Vejam que tranquilidade que é fazer um clareamento. Um processo simples, um processo que não detém tanta atenção assim no paciente. O ponto crítico é a colocação da barreira gengival. Esse é o ponto crítico. Temos que nos atentar para que toda a região esteja verdadeiramente protegida. Principalmente se o paciente tiver retrações gengivais. Tem que proteger o colo cervical. Ok? Então nós vamos abrir o kit. O kit é composto por 2 seringas, que nós vamos misturar, fase 1 e fase 2. O kit tem outra seringa que é o enxaguatório bucal, para depois do clareamento. E o kit tem uma seringa que é a barreira gengival. Então nós vamos pegar a ponteira, conectar na barreira gengival e aplicar. Coloquem uma camada de pelo menos aí 2 milímetros, 1,5 milímetro, 2 milímetros. Terminou de colocar? Pega um equipamento, coloque ele programado lá 1 minuto. Ele fica programado 1 minuto. Vocês vão pegar a base dele, virar para o paciente, lá na posição do paciente, e deixar 1 minuto para polimerizar a barreira. Não precisa segurar nada. O equipamento está preso num pedestal. Deixa eu pegar um equipamento aqui. Entra lá, pode entrar lá. Aonde tem um
titânio com o suporte. Ah, obrigado. Leva aqui na sala para mim. Desculpa. E aí, pessoal, o que a gente vai estar fazendo? Depois que polimerizou, vocês vão tocar a barreira para ver se a barreira está especificamente aí. Vocês vão tocar a barreira. Alô? Vocês vão tocar a barreira para ver se ela está rígida, né? Se ela polimerizou. E aí nós vamos colocar o gel. Misturou fase 1 e 2, colocou o gel, acabou. Aí nós vamos pegar o equipamento com o pedestal, vou mostrar para vocês aqui como é que é. Coloquem ele programado para 15 minutos, ele tem 12, 15 e 20. Se eu quiser colocar outros tempos, eu personalizo. Mas ele tem lá 12, 15 e 20. E aí, não tem a de chão? Eu não achei, mas... Tá, existe um suporte que você coloca na cadeira e deixa o equipamento lá como vocês estão vendo. Eu queria o de chão. Tá bom, não precisa, tá bom, não tem. E tem um de chão, esse que eu estou usando é de chão. No meu consultório é um de chão. Então o equipamento fica preso 15 minutos, luz a cara superior e inferior, água, lava, sem jogar ar, aspira. Eu só faço harmonização, eu não tenho mais nada. O que dá para fazer aqui? Passar uma gaze, remover o gel superior, depois fazer um bochecho com água e cuspir. É possível. Eu já fiz isso em um consultório sem nada de equipe. Dá para fazer. Removem a barreira, peguem o dessensibilizante, que é um líquido, introduzam na boca do paciente, não tem necessidade de pôr tudo, muito obrigado, aí sim, hein? E o Elite, pega o Elite lá para nós. Faz o bochecho, porque esse bochecho é flúor. É o Plasdone que vai proteger e flúor. Encaixa ele aí. Faz aí. Prende ele aqui de novo. Isso. Então o que nós vamos fazer? Vejam lá, ó. Eu tenho esse aqui, alguns preferem o de cadeira, né? Que eu mostrei para vocês. Nós vamos colocar o equipamento aqui. O equipamento é muito simples. Nós vamos colocar em clareamento. Eu vou só ligar para vocês visualizarem a intensidade de luz. 15 minutos, ou personalizado. Vou colocar aqui para ele ficar 50 segundos. Vou personalizar. E aí, gente, é só eu ligar aqui, ó. Uma vez que eu ligo, eu gostaria que vocês sentissem, por isso que eu trouxe. Alguém aqui já faz clareamento com luz? Põe a mão nisso aqui. Põe a mão na frente da luz. O que vocês vão sentir? Esquentar levemente. O que é esse esquentar levemente? É especificamente a luz violeta que tem um fóton muito energético. E automaticamente ele tem a capacidade de fotocatalisar o nosso gel. Se vocês tentarem fazer isso com a mesma potência da luz azul, a gente não vai conseguir. Tá? Não vai dar para todo mundo, né? Mas eu vou dar para o João. Para você eu vou dar, João. Judiei de você hoje, né? O Nicolas não. Você saiu da aula? Saiu da aula, não ganha. Aí você quer, né? Experiência todo mundo quer, né? Tá certo? Vocês vão sentir um leve aquecimento. Esse leve aquecimento é o que o paciente vai sentir. Certo? 15 minutos. Terminaram 15 minutos, ok. Se quiser deixar um pouco mais ligado, vocês vão lá e deixam um pouco mais ligado. Ou seja, eu não preciso ficar segurando nada. É uma tecnologia que hoje nos favorece de estar trabalhando com muita tranquilidade durante o clareamento dental. Tá? Beleza? Quem não tem a luz, tá primeiro para ganhar dinheiro para comprar, o que faz? Então, aí vem o marketing. Robson, o que o marketing da DMC aplicou aqui para o evento do CIOSP? Você comprando o equipamento, eles vão te dar 10 kits de clareador. E com 5 kits de clareamento você já pagou o equipamento. É isso. Ou seja, teoricamente, o equipamento vai se pagar com a metade dos kits que eles vão dar para vocês. Tá claro?
E nós não estamos falando aqui de 50 mil reais e 100 mil reais. Não. Isso é possível também, por exemplo, fazer diagnóstico de cárie. Isso é possível ver a luz violeta, ela tem a capacidade de gerar fluorescência no dente. Você quer ver? Eu vou mostrar só para você. Só você perguntou? Não, só para você. Dá um sorriso, por favor, fecha o olho. Ai, por que? Dá um sorrisinho só para ela ver. Vai. Tá bom. Olha lá. Tá vendo a fluorescência? Ela não tem nada, ó, de resina, mas ó, a hora que eu jogo a fluorescência, olha a retração como é que aparece. Estão vendo a fluorescência? Quer ver? Eu vou fazer em você. Vai, vamos ver. Olha lá, vergonha. Eu vou fazer em mim. Fazer em mim, ó. Olha lá, ó. Ó. Tá vendo a fluorescência? Eu não tenho resina anterior. Quem tem resina anterior, eu consigo até ver se a resina é boa ou não. Porque eu consigo ver se a resina tem fluorescência. Tá? Alguém tem faceta geral aí? Quem tiver faceta fica tudo escuro. Geralmente as facetas não têm fluorescência. Então dá para fazer diagnóstico de cárie. Eu tenho uma pesquisa dessa, diagnóstico de cárie com luz. Eu consigo saber se o dente está desmineralizando antes de aparecer a cárie. A DMC não vende para isso, mas a gente faz pesquisa para isso também. Tá certo? Atenção, essa barreira gengival que eu mostrei para vocês é uma barreira gengival que tem a capacidade de polimerizar tanto com a luz azul quanto com a luz violeta. Certo? Então se eu jogar a luz azul, ela vai polimerizar. Todas as barreiras do mercado somente polimerizam com a luz azul. Então se eu quiser usar a luz violeta para polimerizar as barreiras no mercado, não vão polimerizar. Porque elas não têm o PDD, que é o agente. Até onde eu sei, todas que eu já testei, nenhuma tem. A DMC na sua tecnologia possibilita tanto com a luz azul quanto com a luz violeta. Hermes, eu não quero comprar, o Robson não quer comprar o equipamento, mas ele quer comprar o gel. Ele quer usar a luz azul dele, vai funcionar. Vai ter a mesma performance? Não vai ter, mas ele vai clarear. Precisa da luz para clarear? Não. Se você quiser usar esse gel sem luz, vocês podem usar. Só que aí vocês vão ter que deixar os 45 minutos. O laser terapêutico tem a luz violeta? Laser terapêutico não. Laser terapêutico só tem a luz vermelha e a luz infravermelha. Existem outros equipamentos terapêuticos que tem. Para quem faz estética, tem um equipamento desse que chama ABV, que sai a luz âmbar, violeta e azul. Aí você faz tanto a estética facial quanto o clareamento. E quem faz ortodontia consegue fazer colagem direta de bracte. Diga. Desculpa, não ouvi. O Olite Duo. Sim, é possível. É possível. É a versão anterior desse. O que mudou para o Nano White? A quantidade de óxido de titânio nesse é maior. A gente conseguiu, qual que era o problema? O Nano White estava no limite da quantidade de óxido de titânio, mas ele decantava, então estava no limite. E o Nano White tem 3 anos. E a gente veio modificando a base para conseguir colocar mais de óxido de titânio. Essa é a solução. Pode usar. What? O outro, eu tenho outro, não tenho esse. Qual que você tem? Da luz azul? Então, dependendo da potência que você tenha, dá para usar. Só que você vai ter que deixar um pouco mais de tempo. 15 minutos, você vai ter que deixar de 20 a 30 minutos. De 20 a 30. Olha lá os resultados, ó. Isso aqui, ó, primeira sessão. Clareou na primeira sessão? Vou voltar aqui, ó. Vejam aqui, ó. Olha como que era o dente antes dele. Vejam aqui como era o dente antes dele, ó. Olha a cor. O paciente mais idoso, não clareia nem... É difícil clarear. Olha quando o dente desidratou. Vejam aqui, ó, o dente desidratado. Olha lá, ó. Olha a cor que estava o dente. Olha como dá para ver aqui, ó. Claramente a dentina terciária, ó, no conduto, ó. Olha como dá para ver. Então esse é um clareamento difícil. A gente já sabe que é difícil. Então eu fiz a primeira sessão. Olha lá, ó. Fiz a primeira sessão. Clareou já, não clareou? Mas eu tô vendo que não tá bom ainda. O paciente falou assim, doutor, mas eu nunca consegui clarear o dente. Eu falei, nós vamos clarear em 2 sessões.
e você vai ver que vai ficar muito bom. E aí, vejam a segunda sessão. Vejam a cervical, onde eu não clareei, em 2 sessões de clareamento de 15 minutos, vejam a diferença de cor que ficou. Ó. Tá claro? E aí, depois que o dente hidratou, depois que terminou verdadeiramente o procedimento, fale para mim se melhorou ou não. Ou seja, a gente consegue trazer naturalidade com clareamentos desde que a gente tenha tecnologia, desde que a gente gere performance. Isso faz toda a diferença no processo. Nesse caso, precisa fazer polimento? Geralmente, hoje, eu sempre fiz polimento. Sempre fazia, com flúor. Geralmente, hoje, a gente está usando o Plasdone, que é esse enxaguatório, que já faz uma blindagem. Mas se você queira fazer um polimento final, sim, pode-se fazer. Aquela Sim. Sim. Ele falou que em caso mais agudo, para fazer o ataque. Ataque, sim, um preparo, é isso. Pacientes que têm mais dificuldade, você pode fazer um preparo e fazer o clareamento por cima. Perfeito. Tá? Olha lá, o kit mais titânio que a gente já viu. E para finalizar, por que eu tenho que usar a luz violeta? Eu mostrei para vocês, porque é a mais energética, né? Então, vale a pena trocar? Para quem não tem, vale. Para quem quer fazer clareamento com mais performance, sim, vale a pena trocar, tá? E eu não vou ficar passando, mas assim, ó, a minha equipe tem pelo menos uns 15 bons artigos publicados em revistas internacionais de alto fator de impacto. E eu sempre tive um ideal de tentar desvendar o que é a sensibilidade dental no clareamento. Porque a sensibilidade do clareamento é diferente da sensibilidade dental. Sensibilidade dental é aquela dor que vai e volta, como se fosse uma pulpite mesmo, uma inflamação. O clareamento dá um choque. Quem aqui já passou por um clareamento sabe, dá um choque, passa, dá um choque, passa. E aí eu publiquei um artigo, que é esse aqui, numa revista de impacto, que é a Helion, mostrando uma possível teoria para justificar o porquê que a gente tem sensibilidade dental. O que essa teoria dita? Essa teoria fala diretamente da variação de potencial elétrico que a gente gera no dente quando a gente faz o clareamento. E eu estou na 3ª publicação disso para realmente fomentar essa teoria de que a sensibilidade no clareamento dentário é gerada por conta do impacto do clareamento. Então, se a gente consegue controlar a concentração, tempo, a gente consegue controlar a sensibilidade. Praticamente todos os casos que vocês forem fazer com esse gel, que tem menor concentração, vocês vão ter uma previsibilidade de dor praticamente zero. Não estou dizendo que todos os pacientes não vão sentir, claro que não, mas a grande maioria não vai ter sensibilidade. Ao longo desses 15 anos que eu falei para vocês, vieram vários artigos que a gente veio desenvolvendo justamente para chegar aonde a gente chegou. Tá claro? Então assim, se vocês quiserem esses artigos depois, vocês podem me pedir na minha rede social, eu posso estar compartilhando todos esses artigos com vocês, tá? Todos eles foram a base, e não era só a base da literatura, foi a base que a gente criou para estar chegando nesse gel aí de clareamento. Diga. Eu tenho um laser mais antigo, que é o White Laser, que tem a ponteira do clareamento. Sim. Sim. É a luz azul, é o que eu estou dizendo. A luz azul, ela tem uma intensidade menor, não é potência. Ela tem uma seletividade menor. Você pode usar, 30 minutos. O ideal é tentar diminuir tempo, porque aí você diminui sensibilidade. Ele tem a luz amba e tem a luz... Amba, blue e violeta. Esse resolveria. Dá pra fazer. Tá? Aí você só vai ter que comprar a parte isso, porque aí não vem esse. Esse aqui só vem nesse aqui. Tem que ser só esse. Não, você consegue fazer. Porque aí você faz as duas. Para você vale a pena ter o que faz as duas coisas. Gente, espero ter podido colaborar um pouco para vocês entenderem esse processo. É óbvio que tem muita coisa para falar de clareamento, mas eu estou muito feliz que a gente chegou num ponto hoje de estar conseguindo controlar os dois grandes problemas, que é conseguir melhores resultados, com melhor performance e menos sensibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, o pessoal vai atender vocês aí. Grande prazer recebê-los vocês. Aproveitem a feira.
e fiquem com Deus. Muito obrigado, viu? Obrigado. Satisfação.